Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada de podcasts FutureCon Connect. Sou Márcio Montagnani, apresentador e colunista do portal IT Show e tenho a honra de conduzir essa temporada de podcast que aborda os principais pilares do universo de TI, telecom e cibersegurança. Eu já te convido para acessar o link que está aqui na descrição deste episódio, que vai te levar ao nosso portal com os mais de 16 episódios dessa primeira temporada de podcasts, uma série de conteúdos relacionados a esse tema. Enfim, foram entrevistas com profissionais, personalidades do setor que com certeza vai agregar muito para a sua carreira. Então acesse agora mesmo itshow.com.br e também digital.futurecon.com.br. E hoje vamos falar sobre o futuro da infraestrutura de redes para ISPs, tecnologias emergentes, tendências, oportunidades, e para tratar desse tema temos a honra de ter Leonardo Furtado participando de forma remota com a gente, Sérgio Cardoso e também Ivan Iannelli. Pessoal, quero primeiro agradecer pela disponibilidade de vocês e abrir aqui para as apresentações iniciais, começando pelo Leonardo. Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, é uma oportunidade muito bacana de estar presente aqui com vocês, trocando essa figurinha sobre uma coisa que rege as nossas paixões, né? Somos profissionais de infraestrutura. Muito agradecido pelo convite. É uma breve apresentação, meu nome é Leonardo Furtado, sou engenheiro de redes com 30 anos de experiência no mercado, também atuo como professor. No momento, atuo na Irlanda, numa empresa de hyperscaler, né? Ou seja, uma cloud provider especializada em machine learning e AI. E, em paralelo, sou também professor. Inclusive, um dos meus projetos pessoais no momento é um projeto de desenvolvimento de mão de obra, capital humano mesmo, engenheiro de redes aqui na Irlanda, um projeto recente chamado nexthopireland.com. Bacana, depois dá uma conferida lá. E tenho militado nessa área por tanto tempo, atuando como engenheiro de redes, de fato, mas como atividade secundária, palestrar, muitas aulas, treinamentos, cursos, e muita instrução para desenvolvimento de comunidade. Obviamente, agradecido pelo convite e a bola está com você agora. Seja bem-vindo. Sérgio, quero agradecer pela sua disponibilidade, também fique à vontade. Não, Márcio, muito obrigado aí pelo convite do IT Show. É uma grande iniciativa aí da FutureCon, informa com essa série de podcasts, né, que está sendo um sucesso, né? Esperamos colaborar um pouco hoje falando um pouquinho do mercado ISP e da infraestrutura para o mercado ISP, né? Junto aqui com dois nomes e peso aqui, né? Estou me sentindo um jovem aqui, né? O Leonardo aqui, que é uma sumidade, né? A gente fez um evento ano passado em conjunto, ele também remoto, e foi um estrondo sucesso, né? E o Ivan também, que já conheço há um bom tempo, né? De feiras e eventos, né? Bom, minha história em telecom já começou 30 anos atrás. Eu comecei numa empresa chamada Vander Golterman, que hoje se chama Viave, na parte de testes e medição, né? Então a gente aprende um pouco de tecnologia por conta de você ter que conhecer, né, o que medir, como achar problemas, né? E hoje a Arcitec ela está em diversos ramos aí de telecom e TI, né? Então a gente tem soluções variadas aí para parte tanto de teste e medição como monitoração de redes, equipamentos de rede, equipamento para monitoração. Então a gente tem grandes bancos aí que são clientes nossos que usam as nossas ferramentas para monitorar a rede, monitorar as transações bancárias, conexões com outros bancos, com o Banco Central, que são críticas, né? A parte de monitorar a cibersegurança. Então é uma empresa que tem um amplo espectro de soluções, né? Eu comecei num nicho de mercado, ainda somos uma empresa de nicho, acho, né? Mas acho que a gente vai contribuir um pouquinho aqui hoje para trazer mais informações para o público aqui do IT Show e da FutureCon com informações relevantes aí. Me coloco à disposição aí de vocês. Perfeito. Ivan, seja bem-vindo, por favor. Boa tarde, Márcio, muito obrigado. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Eu basicamente
tenho 3 ocupações, Márcio. Eu sou diretor de uma empresa de segurança patrimonial, sou o diretor da Fiesp na sua divisão de telecomunicações, mas hoje estou aqui com a camisa de presidente da ABEPrest, onde eu estou como presidente há 7 anos. A ABEPrest é a Associação Brasileira das Empresas Prestadoras de Serviços de Engenharia de Telecomunicações. Há 38 anos, Márcio, a ABEPrest ela reúne as empresas que atuam na área de projeto, construção e manutenção de redes de telecomunicações. Então estamos aqui, basicamente hoje o assunto é ISP, né? Muitos dos provedores de internet no nosso país, algumas centenas, são clientes das associadas da ABEPrest. Então a gente está à sua disposição. Legal, pessoal, eu queria trazer aqui como primeiro tópico, né? Porque existe uma movimentação natural, né, com a evolução da tecnologia, dessa descentralização e também do impacto do edge computing, né? Mas começando pelo Sérgio, e vocês interagirem em torno desse assunto, né, de como que os ISPs, né, podem estruturar de fato uma visão mais a longo prazo para ter um valor e uma arquitetura mais descentralizada, porque a gente entende que existe um legado, a gente entende também que as big já estão à frente de algumas questões, mas como de fato o ISP pode surfar essa onda e de fato ter uma visão a longo prazo? Não, essa é uma boa questão, né? No fundo, o ISP hoje, eu diria a grande maioria ainda, né, estão preenchendo uma lacuna que as grandes operadoras não preencheram, né, visto que o Brasil é um país continental de tamanhos e distâncias longínquas, né, de realmente levar acesso à internet e fibra, né, à maioria da população brasileira, né. Então, acho que a pandemia acelerou esse processo, né, porque as pessoas tiveram que ficar em casa e, enfim, o acesso à internet ficou mais crítico. Então houve um boom aí de instalação de fibra ótica nos últimos anos, né, que hoje temos 170 milhões de casas passadas, né, em fibra ótica. Só que isso é para 90 milhões de lares, né? Claro que ainda há um desbalanço, há lugares em que você tem muita oferta de fibra e lugares que você tem pouca oferta de fibra. Mas, no geral, a oferta de fibra já está num patamar bem razoável, né? Agora, o ISP ele vai ter que se reinventar, né? Então, essa questão de você descentralizar e o cloud computing, né, traz uma vantagem de você trazer o processamento mais perto do usuário. Então, você tem uma latência menor, né? Porque hoje você está tendo novos serviços, né, de jogos em nuvem, né, inteligência artificial, né, que está começando. Eu falo para os meus filhos que a gente está vendo a versão 1.0 da inteligência artificial, né? Daqui uns anos talvez a gente fale, olha, lembra como que era o chat 4.0? Que coisa, coisa arcaica, né? Que coisa, como era uma carroça aquilo, né? Enfim, é o que vai acontecer, né? E o ISP agora vai ter que começar a prestar atenção nisso, né? O cliente dele vai estar usando outros serviços que vai exigir latência, um processamento mais rápido, um processamento mais perto dele, né? E não só entregar uma fibra com 100 megabits. É um desafio deles, né? E além dessa questão da computação na borda por questões de latência, também tem toda a parte de segurança da informação. Sim. Que a gente vai abordar também aqui, que é o processamento cada vez mais próximo do usuário, mais distante das empresas, né? Mas, Leonardo, isso representa uma verdadeira ruptura nos modelos tradicionais, né? Eu queria entender quais são os ajustes técnicos mais urgentes que você enxerga que o ISP deve se preocupar nesse momento, já planejando esse próximo passo que é inevitável, certo? Eu queria entender se essa afirmação faz sentido no ponto de vista de vocês. O cenário é excelente, tá? E a própria pergunta é muito interessante, ela gera um debate muito produtivo ou inspirador.
Assim, antes de eu entrar direto na resposta, ou nas respostas que você está buscando, apenas um reforço da realidade. Quando a gente pensa num provedor de acesso à internet regional, um eyeball, está lá na ponta atuando, que é responsável pela grande maioria da entrega de capacidade e serviços de conectividade e inclusão digital social do país. Você tem as grandes operadoras, mas você dá uma fatia de áreas de concessão, expansão e tal, você tem lá os ISPs, principalmente os ISPs regionais. Essas empresas, da maneira como elas operavam há 15 anos para os dias atuais, uma mudança absurda em termos de profissionalização das suas engenharias. Mas, no entanto, muito frequentemente você vê os projetos, como estavam falando aí das fibras, né, não obedecem necessariamente uma hierarquia. Tá? Perímetros bem declarados, bem definidos de uma rede metro, no acesso, na pré-agregação, na agregação, no qual basicamente o cara instala a fibra, ele passa a fibra para onde ele vai monetizar. Eu tenho um cliente aqui, tenho receita em potencial aqui. Quando você pensa na topologia física e no funcionamento das arquiteturas, dispositivos de redes, roteadores, switch, principalmente na parte metro, IP, MPLS ali, na parte do GPON não faz diferença, mas na parte de rede estatística há uma influência, há um impacto muito significativo. E, basicamente, as topologias físicas elas não são muito favoráveis ao melhor estado de funcionamento dos protocolos e serviços de rede. Essa aqui é a minha observação. Passado esse entendimento, você tem algumas estratégias, eu fiz vários ensaios sobre isso, mas a descentralização das topologias é uma ruptura do modelo do Edge Computing, porque o Edge Computing, na verdade, é o componente mais estratégico da rede moderna. É a computação na borda, ali, no Edge mesmo. E isso exige, obviamente, essa ruptura da descentralização da topologia. Você também tem muitas mudanças no perfil de tráfego, você tem maior presença, massiva, inclusive, de tráfego leste-oeste, e não tanto dependente de uma comunicação passando pelo core, ou seja, onde o norte e sul fica menos evidente ali dentro, claro. Você tem as questões por exigências por baixa latência, por menor latência, e tem, claro, toda aquela nova abordagem de segurança. Então, o que deve ser feito? O que o ISP tem que pensar? O redesenho da topologia física e lógica, ou seja, fazer o que, por exemplo, cloud providers fazem, porém, numa escala muito menor, obviamente, não precisa ter o orçamento de uma cloud, mas pensar, ter o mindset da engenharia de uma cloud, obviamente, é capilarizar o teu Core IP e as tuas CDNs, porque são fundamentais, arquiteturas de Enter Deep Cache, Bring Home, etc., são fundamentais para essa estratégia. Você tem que modernizar vários desses protocolos, ou seja, vamos pensar mais aqui em Segment Routing V6, inclusive o tema que eu conduzi com a Arcitec no ano passado, que ele comentou ali, o Sérgio. Novamente, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Tipo assim, eu não vou, se eu falar disso, eu vou fugir do tema, eu não quero fugir do tema. E professor, aquele negócio que tu conhece. Mas você tem lá o MPLS, que ele é bem maduro, mas tem aqui o SRV6, que vai te fazer algo melhor, com menos complexidade no plano de controle do que o MPLS atual impõe. Então, pensar nesses novos protocolos, nessas novas arquiteturas, redesenhar a tua topologia física e lógica, capilarizar as suas CDNs e, obviamente, orquestração fim a fim. Mas isso aí já deixa para um outro debate lá na frente. Vamos parar por aqui. Mas basicamente essa, e detalhe, a observabilidade distribuída. Tá? Que eu também vou deixar lá para o final, caso venhamos a discutir algum tema relacionado à automação. Então essas são as minhas observações aí, eu fico à disposição para debater com os colegas. Queria até que o Ivan complementasse com o seu ponto de vista, e o Leonardo comentou algumas questões com relação ao incremento das soluções dos ISPs, que requer ali novas parcerias estratégicas, e você é uma pessoa que está à frente, ao lado de vários ISPs, que pode considerar, né, quais são as principais parcerias estratégicas que os ISPs devem buscar, quais são as suas dicas nesse sentido. Basicamente, Márcio, duas, indo direto ao ponto, né? A gente, como ISP, se preocupa hoje muito com duas coisas
absolutamente essenciais para a nossa rede, que é a segurança no que tange a esse ponto e as garantias que eu vou ter contra ataques cibernéticos. Esse é o diferencial que, quando a gente começa a orçar edge computing, a gente começa a pedir soluções para o mercado, o grande diferencial para nós são essas duas coisas. Quais são as garantias e a segurança que você me dá como fornecedor de solução de edge computing contra os ataques cibernéticos que a gente corre diariamente? É isso. Não, perfeito. E eu queria até que o Sérgio complementasse também. O Leonardo tocou num assunto, num ponto bastante interessante, né? Que é o ISP hoje tem a rede montada, não pensando no futuro, mas pensando realmente em monetizar, né? Então, o grande desafio, né, hoje que eu vejo é exatamente isso, né? Como reestruturar, né, a topologia da rede, né? Pensando em novos serviços e novos desafios que ele vai ter. E assim como esse tema que o Ivan acabou de abordar também, né? Ao mesmo tempo, a segurança cibernética cada vez está ficando mais importante, né? Porque o serviço cai mediante ataques aí cibernéticos, né? Mas como equilibrar, né? A escalabilidade técnica, a necessidade dessa inovação. Você precisa investir também em capital humano, porque todas essas novas tecnologias, você precisa adaptar sua equipe, trazer skills novos para dentro do time. Acredito que o Leonardo tem muitos cases aí para compartilhar com a gente. A gente vai ficar até amanhã aqui com o Leonardo. E ao mesmo tempo com modelos financeiros viáveis, que você comentou. O que vocês estão vendo de aplicação prática que as ISPs estão desenvolvendo, que vem funcionando até para a nossa audiência também entender o que já é realidade? Até o Leonardo comentou, a gente fez um evento ano passado puramente tecnológico, né? Chamando grandes consultores no mundo ISP, né, para essa reunião com a gente, e a gente abordou exatamente muitos desses temas, né? SDN, MPLS, Segment Routing, PV6, né? E a gente verificou que realmente é importante investir no capital humano, né? Então, o provedor em si, ele às vezes é um empresário, né, que está colocando um investimento do bolso dele, só que ele não tem uma base técnica para falar como que eu vou fazer esse investimento. Então, é muito comum os ISPs terem consultores técnicos, né? Então, a gente está atuando muito nessa camada de consultores técnicos, mostrando essas novas tecnologias. Essa questão monetária, eu acho que também é algo que depende. Você fala o que é caro? Depende. É sempre a minha resposta: depende. No fundo, hoje há soluções muito acessíveis, né, para o mundo ISP, né? E o dinheiro realmente monetizar é importante, né? Mas o ISP hoje que fica parado lá com aquelas primeiras soluções lá, não vou citar marcas aqui, mas que foram o início lá há 10 anos atrás do ISP, hoje ele usa e já viu que mesmo até para a própria segurança cibernética estão vencidas. Então, o investimento vai ter que ser feito, né? Há soluções de bom custo-benefício, né? E acho que a questão muito importante é investimento em conhecimento técnico, né? E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu levantei até essa bola porque grandes objeções vêm na questão de legado, né? Você comentou da característica do investidor que nem sempre tem essa visão mais técnica e prevê o retorno do investimento mais rápido. Então, a questão do legado, você justificar o porquê novos investimentos, eu queria entender, mas antes até colocar essa provocação aqui na mesa. O que vocês estão acompanhando no mercado com relação a novos modelos de serviços, enfim, que vem dando certo nesse sentido, até como dica mesmo para a nossa audiência? Voltando ao assunto que o Sérgio tocou, também, que às vezes a gente faz um planejamento, né? Um consultor desenha para nós uma rede, você investe naquela rede, começa a trabalhar, você faz lá o teu backbone e se planeja, e aí surge uma coisa, um fator importante chamado de escalabilidade, né? Você faz uma rede, você projeta
uma empresa para atender tantos assinantes e de repente o ecossistema ele muda de uma maneira tal que você tem que reconfigurar todo o seu backbone. Então, uma das providências mais importantes que a gente tem que ter nas nossas empresas hoje, Márcio, é o planejamento de médio e longo prazo, né? A gente tem que conhecer muito bem nosso ecossistema, nós temos que conhecer muito bem a nossa cidade, o nosso cliente, as empresas que eu estou atendendo, porque senão você vai ter lá na frente um prejuízo muito grande de não conseguir escalar a tua empresa até onde você precisava. Pois não, Leonardo? Desculpe, sem querer toquei no microfone aqui, mas já que você me convidou, Márcio, pergunta excelente essa aí, tá? Mas a minha contribuição, o que eu posso falar com relação a isso aí na parte de escala, tá? A escalabilidade, a definição mais humanizada do conceito de escala é a sua capacidade de crescer sem mudanças significativas do projeto técnico original. Isso é escala. Só que escala, por si só, é um macro conceito. Porque se você... É que nem, por exemplo, entre dois números, entre 0 e 1, é infinito. É um conceito finito e infinito, basicamente isso. Por quê? Porque cada componente que você tem na sua arquitetura, seja o hardware, aí você fala CPU, memória, disco, bloco de I/O, buffers, TCAM, tabela MAC, caches e etc. Desde os componentes eletromecânicos da tua configuração de hardware, quanto os processos de software que dão suporte às tecnologias que fazem a tua rede acontecer, tudo isso tem recursos finitos, que são definidos por capacidades. Então, quando você pensa na engenharia de uma rede, você tem que ter em mente as capacidades, porque esses dispositivos e seus respectivos softwares, esses processos toleram processamento até um certo nível, naquela classe de produto, naquela classe de solução. Se você ultrapassa ou chega próximo desses níveis, inclusive, você começa a ter efeitos adversos na tua infraestrutura, pelo mau funcionamento de um ou mais componentes em situações de estresse. Então, aí, voltando para esse cenário que foi apresentado aqui agora, é justamente isso que acontece num provedor regional. Não que o provedor regional não seja sério, que não seja ético, que não seja apaixonado pelo negócio, que não queira vencer, seja como empresário, lucro, como um cidadão que está fornecendo um serviço crítico, né, que é o plumber do tempo moderno, é o ISP. Nada disso, os caras têm essa visão. A questão é que não tem... assim, se eu tivesse que usar de forma grosseira, mais educada, explicar isso, o provedor ele nasceu sem ser provedor. Entendeu? Ou seja, ele está aprendendo a atuar como provedor. Na medida que o tempo passa, o provedor vai entendendo o que é ser provedor, com a ajuda desse ecossistema de consultores. Ali que a gente explica para o provedor como certos investimentos devem acontecer para que você tenha os indicadores-chave de performance são escala e disponibilidade. Primários. Claro que você tem segurança, gerenciamento, usabilidade, escalabilidade, etc. Mas a rede ela tem que ser disponível e rápida, porque são as duas coisas que o assinante, seja ele residencial ou corporativo, percebe, nota no serviço. Entendeu? Márcio, a tua internet é boa. Quem tem provedor? Provedor X. Ele é bom? Ó, cara, é rápido pra caramba, mas cai o tempo todo. Não adianta. Também o oposto. Márcio, como é que é o teu provedor? É o X? Aí, como é que é? Cara, ele é muito disponível. Nunca parou, mas mal consigo jogar aqui com meu filho online, por exemplo. Então são as duas coisas que, numa internet, principalmente residencial, são notadas. Mas você tem segurança, você tem muita coisa ali por trás, regida por uma arquitetura, por princípios de engenharia que regem capacidades. E capacidades definem escala. Então é basicamente essa minha contribuição. Eu acho que é interessante isso daí, né? Eu diria que ele falou do provedor X, Y, um é rápido, mas não dá para jogar, o outro é bom, mas cai muito, né? Na realidade, a definição de qualidade hoje no provedor é quando ele fica invisível para o usuário, né? Então, quando ele não lembra do provedor, né, no aspecto negativo, quer dizer que é um bom provedor, né? Então, você tem que ter, por exemplo, se você for para
serviços críticos, né? Tipo, vamos falar, educação à distância, né? Você tem uma questão de que quem está ali fazendo a sua aula, ele precisa de uma estabilidade, né? Talvez ele não precisa tanta banda e nem tanta velocidade. Agora o gamer, ele quer velocidade e latência, né? Baixa, né? Para poder jogar e ganhar o jogo. Se você vai trabalhar com a área da saúde também, você tem que ter muita estabilidade e latência. Imagina um médico operando alguém à distância, né? E às vezes é robótica, né? Você precisa ter uma resposta rápida, né? Se você tem um varejo, por exemplo, uma rede de comércio, né? Você está ali na boca do caixa para pagar a tua compra, você não quer que o caixa, o ATM ali fique fora, porque senão a fila de pagamento fica muito grande e o maior ponto de insatisfação de um cliente é exatamente no caixa, né? Quando você está no supermercado e você chega, olha que fila que eu vou ter que enfrentar para pagar, né? Então, o ISP que passa desapercebido, quer dizer, ele está num bom caminho, porque ele deve estar provendo um serviço rápido, com baixa latência e com alta disponibilidade, né? Então, pegando o gancho do Leonardo, eu acho que eu complemento com isso, né? Então, esse é o que o ISP tem que buscar. Até pensando em modelagem de negócio mesmo, Ivan, existem as mudanças, né, de comportamento do consumidor. Você comentou alguns setores críticos aqui, que é o que é mais fácil para a audiência também compreender, mas existe aí a necessidade de hiperpersonalização até para você ganhar novos mercados em um setor extremamente competitivo. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes de entrar no ar, você trouxe alguns números do volume de ISPs em cidades com número baixo de habitantes, mais de 2, 3 provedores na mesma cidade. Então existe a necessidade de uma hiperpersonalização, de você ter um alinhamento entre investimento, a utilização da infraestrutura legada e atualização, mas também tem toda essa questão aí de explosão, né, de dispositivos conectados, né, a tecnologia chegando. Como que o ISP, a alta liderança ali, deve se posicionar diante disso? Márcio, isso para nós, ISP, se tornou uma realidade gritante durante e após a pandemia, né? Durante e após a pandemia, grande parte da população transformou suas residências em escritórios, e aí você tinha um cenário de atendimento antes de 2019 e 2021 esse cenário mudou completamente. Houve uma explosão de devices conectados dentro das residências dos nossos clientes. E a solução para isso foi novamente investir. Investimento, né? Você tem que ter na sua planta bons equipamentos eletrônicos, equipamentos de ponta, roteadores de alta tecnologia, enfim, investir em equipamentos de ponta. Essa foi a solução. E dentro do ecossistema que vocês apoiam, vocês trazem esses números para até conscientizar mesmo o investidor a fazer esses investimentos? Como que funciona na prática a associação? Na prática, a gente volta ao assunto do item da nossa discussão anterior, que é o planejamento. É o planejamento a médio e longo prazo. Obviamente, ninguém podia prever uma pandemia em 2018, né? Mas, ao longo da pandemia, todas as nossas empresas tiveram que se reinventar, todos os provedores tiveram que se reinventar, grande parte deles fecharam as portas, mas é isso, quando você não consegue se planejar para um acontecimento inesperado como esse, você tem que improvisar e investir. Perfeito. Agora, indo para o próximo bloco aqui, eu queria até puxar, o Leonardo comentou algumas questões de tecnologias emergentes, né? Enfim, mas dentro do mercado que você acompanha, né, Leonardo, quais aplicações que você consegue trazer de exemplos de IA que já estão maduras o suficiente para serem implementadas nas redes de operadoras? O que você vê no mercado nacional que é muito maduro e também fora do país funcionando? Tá, cara, não tem como hoje em dia, em pleno ano de 2025, discutindo o tema de computação e infraestrutura, não falarmos de AI, né? Tá aí. Agora, quem levanta a mão assim e fala, não, sou muito especializado, minha empresa é altamente, temos
muita experiência, eu acho que está enfeitando o pavão. Por quê? Porque isso é tão recente. Claro que você tem pessoas que realmente se especializando em LLM, Machine Learning há um bom tempo, mas aplicações IA mesmo, isso é uma coisa recente, um período das infraestruturas. Eu não tenho, sendo bem honesto, conhecimento de nenhuma iniciativa em andamento no Brasil, em particular aqui os ISPs, mas nas hyperscales é uma realidade. Você tem, primeiro que a escala é massiva desses ambientes, então todo o aparato é mantido por redes definidas por software, ou seja, não são apenas scripts de automação, são pipelines inteiros de planejamento, de capacidades, de falha preditiva, de autorremediação. Tudo é governado nessas organizações por software, então o engenheiro ele já nem mais interage com dispositivos de rede da maneira como, por exemplo, os engenheiros de redes, os consultores no Brasil interagem pela interface de linha de comando. Tudo é feito por código. Tá? Então você passa o dia inteiro no Visual Code escrevendo teste unitário, teste de integração, faz um pull request, tem code review, aquela coisa toda, enfim. E o AI, isso já acontecia há muitos anos nas hyperscales, que é um mercado que eu tenho bastante experiência. O que está acontecendo agora, de 2 anos para cá, são um surgimento de como é que te usa o AI para complementar ou maximizar aquilo que meus pipelines hoje entregam. Uma das situações que está rodando hoje nessas hyperscales é o tal do AI Ops. Bem legal, né? O nome bonitinho, as pessoas gostam de inventar nome. O AI Ops e algumas grandes organizações utilizam. Então você tem desde previsão, que é uma ciência de dados. Eu trabalhei muito com escala de data centers massivos. Né? Quando eu falo data centers massivos, eu falo assim, data center com 200 mil pares de fibra. Aquele data center. Multiplicar por centenas ali, você dá para ter uma ideia, 3 milhões de pedaços de equipamento. Você não tem o ser humano, ele não consegue, por melhor que ele seja, por melhor engenheiro que ele seja, por mais brilhante Einstein ele seja, ele não dá conta de entender os detalhes de um data center. Um tier de um DC já tem informação de sobra para inundar a cabeça daquele engenheiro. Então ele tem que usar o AI para abstrair o máximo possível. Por quê? Porque quando a gente pensa na cadeia de valor, o valor ele reside muito menos no componente tecnológico e muito mais em qual problema da organização você está resolvendo. Então, se você é um engenheiro muito capacitado, quanto mais tempo você perde mergulhando em parafusos de BGP, de seção, de XP, de prefixo, de rota, de VLAN ID, de community, de tag, principalmente em ambientes grandes, que o volume dessas informações é abissal, uma coisa inimaginável, posso falar por experiência própria. Quanto mais tempo você perde navegando ali, você deixa de entender como é que você fornece valor para a companhia. Aí que o AI vai te ajudar. O AI Ops, por exemplo, ele tem essas situações, dentre as quais eu citei, a parte de forecast de tráfego de rede, que eu trabalhei com times disso, os cientistas de dados, é uma matemática incrível, onde a gente coloca o AI para ajudar a fazer toda essa previsão de quando que você começa a escalar um DC. Porque nesse tipo de organização, o atraso de escala, ou seja, o land to live, do momento que você entregar equipamento no DC, para você começar a crescer com ele, o custo disso é muito caro. Eu estou falando de milhões aqui. Então, quanto mais rápido, mais curto for o ciclo de entregar capacidade, melhor para a empresa em termos de custos. E fora agilidade de negócio, conversão de negócio, compliance, um monte de coisa. E o AI Ops ele ajuda nisso aí. Tá? Então, um exemplo de solução. Aí vamos pensar num provedor. Tá? É de se pensar em soluções. Claro, você não precisa ter o orçamento de uma Big Tech para você implementar ideias de Big Tech. Você precisa de uma cultura, de mindset de pensar em fazer coisas com agilidade e escala. Então, acho que no cenário do ISP regional é uma coisa realmente muito interessante, mas você tem também detecção de anomalia na rede. Hoje em dia, por exemplo, muitos desses grandes empresas de nuvem, de cloud, eles têm pipelines de autorremediação. Então, você faz, por exemplo, vou, por código, definir a coleta de determinados sinais, vários tipos de sinais,
Vou colocar aquilo num motor correlator de eventos que vai me dar um score de credibilidade, confidence score ali para aquele tipo de evento, e aquilo vai estar mapeado a um ou mais workflows de autorremediação que você escreve e ingere no pipeline, ou seja, a presença de diversos alertas, tem todo um cálculo que é feito ali, ó, isso aqui é isso mesmo. Então você confirma quais são as regiões afetadas, os links afetados, as camadas afetadas, os clientes afetados, etc, etc, etc. Dá um score de severidade e precisão daquilo ali, produz-se um evento e a tua automação vai lá e reconserta o problema, porque você quer disponibilidade, você não quer ter um engenheiro digitando o comando num equipamento dentre milhares para entender onde é que está o problema. Você quer que o software faça isso para você, a rede faça para você sozinho. Aí o AI ele melhora, porque ele pode, bem treinado, modelos bem treinados, eles podem gerar um valor absurdo nesse componente. E isso as Big Techs já fazem hoje, mas é uma coisa que é totalmente viável, no meu ponto de vista, para um provedor regional, né, fazer assistentes, né, copilotos para engenharia de rede, outra solução nesse sentido, classificação de tráfego também, e o QoE, que é a experiência de qualidade, né, também preditivos, coisa que dá para ser pensado e acontece também na Big Tech, pode ser colocado ali, automação, um provisionamento e validação inteligentes, e por aí vai. São várias tecnologias onde você pode plugar a AI para ajudar a empresa a se manter competitiva, com mais agilidade e um controle de custos bem mais apropriado. Tá? Então, isso já está acontecendo hoje, não no ISP. E vocês, acompanhando aqui o mercado brasileiro, estão vendo alguma movimentação além do que o Leonardo trouxe? Vou até pegar o gancho do Leonardo. Acho que olhando especificamente as ISPs, né? Eu conheço muitas delas, né? Na realidade, elas hoje têm ferramentas para você atuar basicamente monitorando o nível físico, né? Então, o nível físico é basicamente ver se teve um rompimento do sinal ou um rompimento da fibra ótica. E a partir, esse já é um desastre, né? Já quando teve um rompimento do nível físico, quer dizer que o teu cliente ou um conjunto de clientes já estão sem serviço, né? O que o Leonardo falou é uma coisa muito mais abrangente, né? Então, que você, através de ferramentas de automação e de inteligência artificial, você consiga monitorar tráfego, ver tendência, conseguir automaticamente reconfigurar a sua rede para atender certas demandas, picos de demandas, né? E isso a gente ainda está longe, né, de chegar nesse ponto, né? Vou aproveitar e abrir um parênteses, né? Lá na Arcitec a gente tem uma solução de AIOps, né? Que a gente está começando a trabalhar aqui no Brasil, mas realmente é uma solução ainda que a gente está trabalhando para ser factível para o mercado ISP, talvez com modelos mais econômicos, né? Mas hoje mesmo as grandes operadoras aqui no Brasil ainda não têm ferramentas tão avançadas. Talvez com as Big Techs, aí, as clouds da vida, né, conseguem, porque tem realmente um volume abissal de dados e seria humanamente impossível para elas controlarem os seus serviços e a rede de uma maneira humana, né? Mas, assim, eu acredito que é uma tendência no futuro. A inteligência artificial, como eu disse há pouco, vai avançar muito, né? E vai se tornar também mais acessível, né? O telefone celular há 30 anos atrás era para poucos, hoje é para todos, né? Exatamente, até mesmo entendendo a necessidade da hiperpersonalização que o ISP precisa prover ali para a sua micro ou macro região, que é um grande diferencial para se destacar. Naturalmente, tem essa necessidade. Mas ainda na questão de tecnologias emergentes, enfim, nós estávamos também conversando, né, Sérgio, antes de entrar no ar, mas eu queria que você trouxesse aqui o que temos além do que eu vou colocar na mesa sobre tecnologias emergentes, mas como que SDN, NFV contribuem para criar modelos de negócios mais ágeis, orientados a serviços, que também é uma necessidade do ISP. Eu também queria que na sequência o Ivan complementasse, né, quais oportunidades comerciais giram em torno desse tema. Não, o SDN e o NFV, né, acho que
Foi o que a gente começou no podcast, falando hoje no podcast, né? Essa necessidade do ISP ter uma rede planejada, não só para atender ali monetariamente onde que ele vai fazer dinheiro, né? Mas para você dar flexibilidade, escalabilidade e realmente levar novos serviços para os usuários, né? O SDN e o NFV são tecnologias que permitem uma adaptação da rede de uma maneira mais rápida e, teoricamente, também mais econômica, né? Então, por outro lado, são conceitos bem novos de rede, né? E que hoje, mesmo nas grandes operadoras aqui no Brasil, eu vejo que elas ainda estão patinando, né? Então, realmente é uma realidade um pouco distante dos ISPs, né? Por isso que é realmente importante o assunto que o Leonardo há pouco comentou de você ter o capital humano, né? E a gente está tentando, como empresas, a Arcitec, que é uma empresa de tecnologia, trazer esse conhecimento técnico, né? Para que no futuro isso não fique uma coisa distante e seja realidade, né? Mas a vantagem dessas redes é isso, você consegue ajustar a rede em tempo real, monitorar a tendência do tráfego, analisar, e você, de uma maneira mais econômica, ter uma arquitetura de rede que você possa ser mais maleável, né? Não fixa, né? Ivan, quais oportunidades comerciais você enxerga em torno desse tema, né? Esse tema é interessante, né, Márcio? Porque antes de falar SDN, deixa eu voltar só um segundo. Por favor. Ao assunto de inteligência artificial e automação de processos, né? Só para complementar o que Leonardo e Sérgio falaram. Porque eu vejo, obviamente, esse cenário ele está um pouco distante da maioria dos 22 mil ISPs que nós temos hoje no Brasil, mas eu já vejo uma movimentação muito grande da aplicação desses conceitos na área comercial. Na área comercial. Isso, para nós, é muito importante. Por quê? Porque chega um momento, junto à nossa concorrência, né, que eu e mais os meus 5, 6, 7, 10, 15, 20 concorrentes lá na cidade, estamos ofertando soluções muito semelhantes, muito análogas tecnicamente. E aí eu preciso ter criatividade para ser um pouco diferente. E aí entra uma coisa chamada, que eu acho que é o assunto mais importante de todo provedor de internet hoje, que é conhecer a jornada do seu cliente. E a inteligência artificial e a automação de processos pode nos ajudar muito nisso. Se tu conheceres quais são as necessidades do teu cliente, das empresas que você atende, do ecossistema, da região, da comunidade que você atende, você tem um grande diferencial para o seu concorrente. Então, era essa observação que eu queria fazer. Sobre o software definido, sobre SDN, né? Eu acho que ainda é uma realidade distante da gente, como o Sérgio falou, apesar dele trazer para nós segurança, escalabilidade, automação, a gente ainda não tem uma mão de obra adequada, você não acha mão de obra adequada, muito menos preço de mercado das soluções. Você pede hoje orçamento aí para os fornecedores, para os fabricantes de tecnologia SDN, é ainda muito fora da nossa realidade. Mas quero crer que esse cenário vai mudar, porque o caminho é esse. Perfeito. Agora falando um pouco sobre a transição, né, para IPv6, Leonardo, você que acompanha o dia a dia e também ajuda, né, na instrução dos novos profissionais e também de capacitando muitos colaboradores, como que você enxerga, né, essa transição e quais são os impactos técnicos que os ISPs devem considerar ao implementar, né, em larga escala? Excelente pergunta. Na verdade, eu faço até uma provocação. Eu sugiro reverter a pergunta, porque eu vejo os problemas justamente decorrentes da não adoção do IPv6. Adotar o IPv6 não é problema. Isso daí mesmo.
Isso o mesmo. IPv6 não nasceu ontem, tá? Já está aí há décadas aí, tá? Mais algumas, né? Mas está há muito tempo. Ok? O que temos de fato ainda nos dias atuais são conteúdos ainda não disponíveis em IPv6. Mas eu diria que a maioria já está disponível em IPv6. Mas você não deve adotar o IPv6 na frente, somente quando esses conteúdos todos estiverem amplamente disponíveis em IPv6. Não é isso. Porque o custo para você é mínimo, é zero. Né? No sentido, por exemplo, nos dias atuais. Porque todo dispositivo ativo numa rede, do pequeno CPE até o maior roteador de borda e backbone que você tenha, qualquer switch, tudo isso suporta IPv6. Tá? E os mecanismos de transição para IPv6, por exemplo, eu tenho como fazer isso de forma menos traumática, porque dentro do meu backbone há ainda tecnologia legada que não funciona tão bem. Não tem um problema, você tem o 6PE, entendeu? Para dar um exemplo, lá atrás usávamos muitas técnicas de tunneling, túneis IPv6 sobre IPv4. Hoje nada disso é mais necessário. Hoje você pode ter uma legítima pilha dupla, ou melhor, como eu estava falando aí com a Arcitec no evento técnico que nós fizemos, cara, o próprio Segment Routing IPv6, ele vai viabilizar o IPv4, IPv6, e para os overlays, que são os serviços que você entrega no topo da tua infraestrutura, qualquer família de endereços, VPN V4, VPN V6, FlowSpec, VPN, VPLS, tudo funcionando no topo de um underlay IPv6. Então, a reversão, a provocação que eu faço aqui, na verdade, os problemas que os ISPs enfrentam hoje não é para colocar o IPv6 para rodar, é por não ter colocado o IPv6 para rodar há mais tempo. Dentre os quais, por exemplo, a escassez de endereços IPv4. Tenta obter aí um bloco /24, vê se você consegue. Se você conseguir, você é uma pessoa muito especial, me dá o teu contatinho que eu estou interessado em... Então, problemas, cara, você tem problema de segurança, tem problema de escala, tem problema de capacidade, tem problema de disponibilidade de serviços, muita dependência de NAT, que é caro que eu falo é caro, a arquitetura de CGNAT é cara, e ela não é bem amigável a diversas aplicações. Então, se você quiser diminuir custos, fornecer agilidade, melhorar a tua segurança, destravar a tua escala e tudo mais, você já era para ter colocado o IPv6 há muito mais tempo. Eu não vejo hoje dificuldades quaisquer para a adoção do IPv6. Eu as via há 15 anos. Há 15 anos, talvez 15, 20 anos, eu entendo que o suporte a dispositivos de rede, para alguns casos, ou vários, na verdade, não era bom. Hoje é muito tranquilo. A minha recomendação para que todos aqueles que estejam acompanhando que não tem IPv6 na rede, que coloquem o mais rapidamente possível, você só tem a se beneficiar com isso. Queria até colocar na mesa para vocês discutirem aqui como transformar essa transição para IPv6 em uma vantagem estratégica e não apenas como uma obrigação técnica. Será que essa característica que nos segura essa evolução, como que vocês... o que vocês compartilham sobre isso? Eu diria que assim, o Leonardo brilhantemente já abordou tudo, né? Na realidade, o ISP, quando pensa no IPv6, ele pensa assim, o IPv4 está esgotado, né? Mas ele não pode pensar assim, né? Tem que pensar exatamente o que o Leonardo apontou, né? Escalabilidade, até economia, né? O CGNAT é caro, né? E também a vantagem de você ter ganho massivo. Por exemplo, se você tiver um ISP que queira ter um cliente que tem uma necessidade grande de utilização de IoT, por exemplo, né? Você consegue entregar um serviço de IoT muito mais eficiente com o IPv6, né? Porque você consegue acessar um número infinito quase de dispositivos, né? Então, acho que a questão econômica que tem que ser vista aí, técnica não existe mais, concordo totalmente com o Leonardo, né? Acho que é uma tecnologia que já está aí há muito tempo e já não tem tecnicamente mais a dificuldade. A questão econômica também tem que ser tirada de frente, né? Há soluções muito boas hoje para a implementação do IPv6. Há sim uma falta de conhecimento tecnológico, né? Principalmente
ISPs, né? Então é importante esse investimento nas pessoas, né? Mas economicamente ele vai poder ser mais ágil, oferecer mais serviços, e o retorno está em cima disso, né? É isso aí, Márcio. É reiterar o que eles já falaram, né? Hoje você não pode imaginar o cliente sem IPv6, né? Eu não consigo atender hoje uma empresa com decência, não consigo atender hoje uma residência com vários devices de maneira competente, não consigo fazer IoT de maneira competente. Nós estamos numa época falando em Smart Cities, você não imagina Smart Cities sem IPv6, enfim, é um caminho sem volta. Perfeito. Antes de dar continuidade aqui no nosso terceiro bloco, eu convido você novamente para acessar digital.futurecom.com.br ou simplesmente clicar aqui no link que está na descrição deste episódio, que vai te levar para todos os conteúdos desta primeira temporada de podcasts FutureCom Connect. Nós estamos abordando os principais temas sobre o universo de TI, telecom e cibersegurança. E nesse endereço você vai conseguir consumir de forma compilada todos os episódios dessa temporada de podcasts. Bom, indo aqui para o nosso terceiro bloco, nós falamos um pouco sobre cibersegurança, sobre sustentabilidade também, mas eu queria entender, começando aqui pelo Sérgio, né, se você, no seu ponto de vista, né, qual é o nível de maturidade com relação à segurança cibernética que você enxerga nos ISPs, né, qual é o grau de atenção que você enxerga nos provedores como um todo, e como que podem transformar, né, segurança em um diferencial competitivo e principalmente como um modelo ali de negócio agregado a serviços para os clientes finais, sejam eles corporativos ou até mesmo residenciais. Eu vejo assim de dois lados, né? Do ponto de vista de estrutura de rede, né? Que acho que o Leonardo vai poder até com mais propriedade abranger esse tema. Eu acho que os provedores, assim, em certo nível, eles estão preocupados. É um tema que já é tratado na maioria dos ISPs desde o pequeno, né? Mesmo com soluções de firewall bem modestas ou bem simples, né? Até os maiores, né? Que sofrem grandes ataques, né? Então é uma preocupação, né? Eles têm feito um investimento. Cada vez mais também tem ferramentas tanto de monitoração que a gente possui lá na Arcitec, quanto de mitigação de cyberataque, para você sair, né, de um problema cibernético, né? Mas também, na outra ponta, oferecer para o cliente soluções de uso até pessoal, né? De você ter ferramentas que você pode ter. Existem hoje soluções que você, por exemplo, entrega para o cliente um link, mas você também entrega um robozinho ali que pode ser instalado no computador do usuário, tudo, em que ele fica realmente protegendo ali aquele usuário final, às vezes por um valor de serviço agregado pequeno, ali, talvez R$5 por mês ou R$7 por mês. Uma solução em que protege mais aquele usuário final de eventuais vírus ou phishing ou ajudar o usuário e é uma vantagem competitiva, né? Se ele oferecer as soluções por baixo custo em que protejam o cliente dele de cyberataque, né? Hoje, infelizmente, o ladrão não é apenas na rua, né? Ele é virtual também, né? Então, é importante tocar nesse ponto aí. Isso entra até no que o Ivan comentou, né? Sobre interoperabilidade. É um diferencial hoje, né? Há 10 anos atrás, o cliente não tinha tanto o cliente residencial não tinha tanto essa percepção de ter o diferencial de segurança de rede, né? Hoje ele tem. Hoje é um diferencial que você pode oferecer para ele. E você, Leonardo, você vem enxergando melhores práticas? Nós estamos acompanhando, né, arquiteturas como Zero Trust, SASE, uma série de questões que são aplicadas no universo
corporativo, mas só o que você consegue adiantar, né, como futuro nessa questão de topologias, de frameworks para cibersegurança no ISP? Bacana. Sim, comparando o que víamos há alguns anos versus o que vemos nos dias atuais, há uma preocupação, uma consciência muito maior na segurança da informação. Estamos falando de ISPs aqui, né? Porque segurança por si só é um universo à parte. Mas todo projeto de infraestrutura deve começar com segurança embarcada desde o dia zero, que a gente chama. E quando a gente pensa no provedor de acesso à internet, o provedor ele fornece serviços de trânsito, IP. Tá? Tudo bem que ele está conectado a um ecossistema de troca de tráfego, um peering público, peering privado, CDNs, aquela coisa toda, e o trânsito IP, né, digamos assim. Mas o fato é que para a internet mesmo, serviço internet, o provedor tem que estar invisível. Para início de conversa, até mesmo por conta do Marco Civil, o provedor não pode interferir com nada. Pode nem priorizar, por exemplo, voz sobre um outro tipo de aplicação. Para a internet, não. Para os links MPLS, serviço MPLS, beleza. A gente pensa nisso, então você vê que é o seguinte, o ISP ele tem que fazer algo para a segurança. Por exemplo, a gente separa duas coisas aqui. A primeira, o substrato, que é a camada do plumbing ali, que é a parte do próprio ISP, e aquilo que roda no topo daquele substrato. Então, os frameworks de segurança. Você falou, por exemplo, do Zero Trust. Sim. A adoção do framework, por exemplo, do NIST, né, o CSF. Sim, com certeza. A Service Chaining com segurança distribuída é outro conceito que o provedor tem que adotar. E muito importante aqui, a segurança distinta aqui do plano de controle contra os diversos tipos de incidentes de segurança que afetam os próprios protocolos e os destinos de internet. Nós vamos falar de sequestro de prefixos, vazamento de rotas que dá route leak e outros tipos de incidentes. Daí você vai botar RPKI, IRR, ASPA e outras estratégias para você melhorar o teu plano de controle, assim como os mecanismos. E se os provedores estão bem conscientes. Inclusive, graças aí a campanhas massivas do NIC-BR, que tem feito um trabalho excepcional nesse sentido, conscientizando a adoção do RPKI, do IRR, do ASPA. ASPA é bem recente, então não tem ninguém fazendo. Relaxa, mas o IRR e o RPKI está bem assim, em evidência, os provedores estão bem conscientes, tá? E também entendem, não todos, mas entendem, por exemplo, vamos evitar serviços vulneráveis. Vamos ter um jump host para acessar a minha rede de dispositivos. Usar isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma hard key. Então você consegue ter uma segurança absurda para acessar todos os dispositivos totalmente anti-phishing. Tem estratégias de ZTN e por aí vai. E sim, moral da história. Tem os frameworks. Então você pega, por exemplo, o CSF no NIST, é um exemplo clássico, e tem as estratégias de segurança. Tá? Lembrando que a segurança ela é multicamadas, então você precisa olhar por vários ângulos, não apenas por uma ferramenta ou outra. Tá? É bem procedural. Uma provocação, na verdade, é uma dúvida mesmo, porque particularmente eu não vi nenhum comentário de ISPs relacionado à microsegmentação, que com relação à segurança cibernética é uma característica de difícil implementação, acredito, por conta da robustez de uma infraestrutura de uma ISPs, mas vocês acreditam que microsegmentação seja uma necessidade que o ISP precisa implementar em suas camadas de cibersegurança? Eu quero colocar aqui na mesa para vocês, mas o Leonardo, até falando um pouco mais tecnicamente, você acredita que seja uma tendência? Eu acredito assim, realmente o ISP, né? Ele tem uma visão bem macro ainda da cibersegurança, né? Mas sim, vai ser uma tendência isso daí, né? Assim como a gente falou do IPv6, do SDN, né? Do NFV, eu acredito que isso também vai ser um tema que vai estar mais em vista, né? Já alguns ISPs de maior porte já estão tomando algumas iniciativas nesse sentido, mas ainda é algo que, como o Leonardo falou, a gente está falando do mundo ISP aqui, né? O foco então
é algo que ainda está um pouco longe eu vejo um pouco longe ainda, né? E ainda nessa questão de visão de futuro, né? Queria até que o Ivan trouxesse um conselho, né, para o executivo de ISP hoje, que vai liderar uma próxima onda em conectividade. Qual que é o seu conselho para o futuro, Ivan? Aí é difícil, hein? Dar um conselho. vou trazer a bola de cristal. Conselho, A gente tira um corte aqui. Não, você me perguntou, agora eu me lembrei de uma história interessante, né? A gente é old school. Eu tenho um amigo que fala que ele é old school, todo mundo que tem mais de 60 anos aí viveu os anos 70, 80 e viu muita mudança, né, nessas últimas décadas. E eu tive um chefe nos anos 80, engenheiro recém-formado, meu chefe falou assim: Ivan, eu já atuava na área comercial na época, né? Eu fiz engenharia eletrônica lá no Sul. E aí o meu chefe chegou para mim e falou assim: Ivan, você tem que criar uma nova divisão no seu departamento. Meu departamento é o departamento comercial. Ele falou: Ivan, você tem que criar uma divisão de marketing. Isso em 1985. Aí eu falei: divisão de marketing? Eu falei: mas chefe, nós já temos aí publicidade no jornal da cidade. Aquela época era jornal, não existia internet. Já temos publicidade no jornal, na revista. Temos até a outdoor aqui. O que você está querendo dizer com uma divisão de marketing? E ele me respondeu uma resposta que ela é eterna, Márcio. Ele me respondeu o seguinte: você não tem o principal, você não conhece a necessidade do seu cliente. E é o que eu falei há meia hora atrás, o que eu reputo hoje a coisa mais importante numa área, num segmento tão concorrido no nosso país quanto os provedores, as empresas que provêm internet e serviços de valor agregado em nosso país, que é você conhecer a jornada do seu cliente. Você tem que conhecer. Aliás, nós, empresários, temos que investir em ferramentas. Falar isso é bonito e fácil, né? Conhecer a jornada do cliente. Mas isso é dificílimo, e é caro. Né? Nós temos que investir em ferramentas, em soluções, em empresas que nos levem a conhecer o que eu posso vender a mais para o meu cliente, mas que vá ao encontro da real necessidade deles, seja pessoa física ou jurídica. Então é isso. Perfeito. E, Leonardo, ainda nessa onda de visão de futuro e com essa lição de vida que a gente pode levar isso para a vida mesmo, esse exemplo que o Ivan trouxe aqui, quais capacidades técnicas, né, você acredita como essenciais para o crescimento das operadoras nos próximos anos? É uma provocação interessante, né? Que estamos falando aqui de futuro, tá? Analisando da maneira que os provedores, os ISPs e outras organizações correlatas, da maneira como eles têm se comportado nos últimos 5 anos, eu vi muita evolução em padrões de engenharia e visão de fazer negócio. E eu percebi também uma melhora interessante, significativa, da capacidade técnica do capital humano. Então, eu posso tirar isso de cena um pouquinho, porque eu sei que as pessoas e as organizações estão evoluindo para áreas que elas não prestavam atenção. Tem coisa para melhorar ainda, mas beleza. Quando você conecta isso, acabei de falar, com qual que é a minha projeção? Em parâmetros técnicos, eu entendo que a automação full stack, com certeza, né, indo para uma automação declarativa e não uma automação imperativa, o que as pessoas tentam fazer hoje. Tentar falar para o equipamento da rede, eu quero que você faça isso. Toda vez que você escreve um software, que você instrui o equipamento a fazer algo, você não está fazendo automação de verdade. É a mesma coisa que você fazia com a CLI, só que mais rápido. Isso tem muito risco, tá? De impacto, de risco de compliance, de segurança, enfim. Porta essa visão para uma automação full stack mesmo, declarativa, tá? É muito importante você focar também em observabilidade contínua, compartilhada entre times de rede e plataforma, ou seja, com telemetria em tempo real. Por quê? As pessoas adoram dashboard.
Tudo é dashboard. Vou criar um dashboard. Eu odeio dashboard. Acredito que no fundo todos odeiam. Principalmente se indicativos são ruins, né? Porque você precisa do dashboard. Você, como ser humano, precisa para montar seus relatórios, ter o que falar, uma história para contar. Mas para você responder às demandas do teu negócio, é errado você ter que agir humanamente por base em dados disponibilizados no dashboard. O maior cliente da tua observabilidade, adivinha, é a tua própria infraestrutura, é um pipeline. Os dados da telemetria e todo o conceito da observabilidade, eles devem ser injetados e consumidos pela própria rede. Porque a rede ela vai fazer um trabalho muito melhor do que você em responder a demandas de escala, de downtime, de bug, de incidente, de pânico, entendeu? É assim que você vai crescer no futuro. E não no modo herói, que dá burnout, que tem processos manuais excessivos, etc, etc, etc. Então, é um desafio técnico que eu acho que é para ali que o operador vai ter que olhar para os próximos anos, né, para se manterem, obviamente, competitivos. Mas tem outras coisas, por exemplo, redes programáveis, com data plane, silício programável, segurança integrada na malha de rede. Tem esses temas técnicos ali, mas eu diria que essa parte da automação declarativa talvez seja a cereja do bolo aqui. Que o desafio é muito mais humano do que orçamentário. É viável software, entendeu? Então, não falo de um software comercial, porque nenhum software comercial vai entregar aquilo que exatamente você precisa para as realidades do teu negócio. Então, é casar o NetDevOps, o time de DevOps, com o time de desenvolvimento de software, com o time de rede, e juntos convergirem para o desenvolvimento de soluções que vão de encontro às realidades daquela empresa. Essa é a direção que eu estou falando aqui. Tá? E não é futurista, porque ela é o que já acontece em grandes empresas, né? E uma coisa que pode ser facilmente, aspas, né? Falar é fácil, mas ela pode ser adotada assim na realidade do ISP regional. Tá? APIs abertas, enfim, muito software mesmo. Muito bom. Sérgio, eu queria também entender como que você enxerga, né, o futuro das ISPs, né? Como que você acredita que vai diferenciar as ISPs no futuro? É o que acho que é um apanhado do que a gente falou aqui nessa última hora, né? No fundo, o ISP ele tem que continuar evoluindo, né? Para você poder ser invisível ao ponto de vista do usuário, né? Mas ao mesmo tempo entregando o que o usuário necessita, né? Então, pegando o gancho do conselho do Ivan, né? Que tem que conhecer o cliente, né? Então, você tem que ver qual é o perfil do teu cliente. Acho que ferramentas de inteligência permitem você avaliar o teu tráfego também, né? Então você consegue avaliar qual tipo de serviços que passa pela sua rede. Não estou falando em você ver conteúdo, né? Que tem que ter proteção dos dados, né? Mas analisar o perfil do tráfego, né? Se é vídeo, é gaming, educação à distância, etc. Né? Você tem classes de serviço aí, e investir na rede de maneira que você possa agregar e não somente entregar um link de 100 megabits por o menor preço possível, mas realmente entregar um serviço de internet em que, principalmente pensando no setor B2B, né, em que você possa explorar outros serviços e monetizar, né? Seja clouding, seja data center, conteúdo de streaming, né? Baixa latência para gaming, soluções para a área de segurança, né? Seja smart cities também. Então, eu vejo o ISP procurando novos serviços, novos mercados, o agro também, né? Hoje o agro é muito automatizado, então tem um campo enorme no agro também para ser explorado, né? Então é aí que eu vejo o ISP atingindo regiões remotas, oferecendo um serviço de qualidade, onde há necessidade também, né? Então as grandes operadoras não vão conseguir tão cedo chegar nessas pontas, né? Mas é um mercado pungente que
precisa ser explorado. Pessoal, quero agradecer pela disponibilidade de todos, parabenizar pelo conteúdo de altíssimo nível e abrir para as considerações finais, começando aqui pelo Leonardo. Leonardo, muito obrigado. O microfone todo seu para as considerações finais. Márcio, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder debater, né, com pessoas de alto nível e os seus amigos aí em frente de você são excelência no que fazem. Eu sou muito agradecido pela oportunidade. Considerações finais, o que eu posso contribuir aqui, eu acho que tem a própria palestra na FutureCon, onde eu vou abordar o tema de SDN. Ali eu teria a oportunidade de cobrir muito daquilo que eu busquei discutir hoje. Tem uma questão também do e-book, né, na FutureCon. Eu escrevi um livro muito bacana, que eu não sei como é que esse livro vai percorrer dentro, depois eu vou aprender como é que vai funcionar a distribuição, mas que ela aborda principalmente o aspecto cultural que faz diversas as empresas de diversos mercados verticais a estagnarem. Então, acho que uma das melhores contribuições que eu posso fazer para o evento, que é grandioso, é abordar esse tema nesse livro, onde o problema, o desafio, muitas das vezes não é técnico, é a adoção tecnológica por conta da cultura de trabalho. Então, tudo isso que nós falamos aqui, principalmente nas projeções e perspectivas futuras, que foi até a última contribuição que eu fiz aqui, tudo isso vai empurrar lá abaixo, vai ser enterrado se, no primeiro momento, a empresa não mudar a maneira como ela enxerga talentos humanos e o trabalho que os engenheiros desempenham nessas organizações. Então, eu novamente agradeço a oportunidade de estar aqui. Os temas que você trouxe, as perguntas foram muito legais, sim, de alto nível mesmo. Acho que, não vou nem falar por mim, mas principalmente pelo Ivan, pelo Sérgio, também deram contribuições brilhantes ali. E tudo de bom que a gente almeja para o nosso setor, para os próximos anos, no meu entendimento, deve passar por essa redefinição de valores de cultura de trabalho, que novamente é a pauta do livro aí que eu preparei para a organização. Tá? Eu novamente agradeço demais, Márcio, pelo convite, para toda a organização. Um grande abraço para o Sérgio aí. Voltaremos a fazer mais eventos como aquele, com certeza. Tá? Ivan, uma honra poder disputar esse espaço com você aqui. Não o conhecia, né? O nome sim, a pessoa sim, mas nunca tinha tido a oportunidade de trocar essa figurinha com você e foi uma honra para mim. Muito obrigado aí. Prazer foi meu. Obrigado você. Sempre bem-vindo, Leonardo. Ivan, quero agradecer também pela sua disponibilidade e abrir para suas considerações finais. Ô, Márcio, somos nós que agradecemos, né? Em nome da Beprest, queria te agradecer pelo convite, agradecer ao Grupo Informa, FutureCon, parabenizar vocês pelo trabalho, agradecer Leonardo e Sérgio pela aula que eu tive aqui hoje, são brilhantes, né? Aprendi muito hoje aqui com eles, e dizer que estaremos no FutureCon 2025 com o nosso stand lá à espera de todos vocês. Muito obrigado. Ainda mais você que tem um longo histórico aí, um grande histórico com o FutureCon. Sim, eu sou da época de frequentar o primeiro, né, que não se chamava FutureCon ainda, na época do Laudálio, lá em Foz do Iguaçu. Laudário era, na época, Telepar. Como Telepar ele como Telepar ele fez o evento, né, e depois saiu da Telepar e profissionalizou, né, e se tornou esse grande congresso que nós temos aí no nosso país, uma referência. Inclusive, no nosso último episódio, nós tivemos a participação também do Hermano. Ou a lenda! A Hermano é a lenda. Falando exatamente sobre o histórico do FutureCon. Então você trouxe um pequeno spoiler aqui pra gente. Poxa, muito legal, muito legal. Sempre bem-vindo, Ivan. Muito Prazer. Obrigado. Sérgio, agradeço também e abro para suas considerações finais. Primeiramente, muito obrigado aí pela IT Show, por esse convite, pela FutureCon, de estar promovendo essa sequência de podcasts que agregam muito, né, valor ao nosso mercado, né?
Agradecer ao Leonardo, que estará aqui presencialmente conosco, será uma honra na Futuricom. Então eu convido todos os ISPs do Brasil todo que estão nos assistindo nesse momento a virem a São Paulo de 30 de setembro a 2 de outubro, né? O Leonardo vai estar aqui presencialmente, uma grande oportunidade, né, de trocar experiência, visitar o stand da Arcitec, né? Convido a todos. E se você é ISP e quer realmente ver o futuro, né, e até fazendo mote com Futuricom, né, realmente visitem a feira, visitem o nosso stand, lotem o seminário que o Leonardo vai dar, aproveitem. Ele é uma pessoa muito ocupada, com muitas tarefas na Irlanda, né? E é uma chance de tê-lo aqui no Brasil por alguns dias, né? Então aproveitem. E realmente agradeço mais uma vez, né? E também ao Ivan, que já de muitos anos aí a gente está no mercado e já trocamos muitas experiências, mas ele sempre vem com uma história boa no bolso, então é sempre um prazer revê-lo. Muitas lições. Obrigado. E você tá bem afinado, de 30 de setembro a 2 de outubro. E eu agradeço você também que acompanhou o nosso penúltimo episódio da primeira temporada de podcasts Futurecom Connect. Te convido para acessar novamente digital.futurecom.com.br para conferir na íntegra essa temporada de podcasts que nós navegamos sobre o universo de TI, telecom e cibersegurança, e também para consumir os materiais complementares, artigos, matérias, resumos sobre os episódios. Tenho certeza que vai agregar muito para a sua carreira. IT Show, seu portal de TI e cibersegurança.